Olá pessoal, tudo bem pessoal? Tudo jóia? Pessoal, vou gravar um vídeo para vocês aqui, né? Um vídeo aí bem especial, né? Que faz parte aí da minha história, né? Então esse vídeo aí eu queria definir ele como a minha história, né? As minhas raízes e a minha gratidão. Beleza, pessoal? E aí eu vou explicar para vocês o porquê, né? Então, como aí o fundo aí tem essa casa de palha e eu vou mostrar para vocês lá, ok, pessoal? Então é isso aí, para quem não me conhece, eu me chamo Pedro Souza, canal Pedro Souza na BR. Estamos de férias aqui no Nordeste, né? E quero gravar esse vídeo aí especial, né? A minha história, as minhas raízes e a minha gratidão. Beleza, pessoal? Esse vídeo era para mim gravar, eu tô aqui em Alto Longá, né? Aqui no interior do Piauí. Era para mim gravar ele em Beneditinos, né? Porque eu sou natural de lá. Exatamente aí na localidade chamada Graciosa, né? Onde eu nasci. Até os meus 15 anos de idade eu vivi lá na roça, né? Eu sou da roça. Cresci na roça até os 15 anos, até ir para São Paulo. Ok, pessoal? Então vou mostrar para vocês um pouquinho aqui, vou relatar aí para vocês, né? Um pouquinho da minha história aí. Talvez quem é nordestino vai entender, né? Vai saber do que eu tô falando, né? Vou explicar para vocês aí. Então acompanha no vídeo aí, se gostar do vídeo, compartilha, se inscreve, deixa aí o seu comentário, o seu joinha. Beleza, galera? Então é isso aqui, ó. Essa casinha de palha aqui, ó. Vou aqui para pegar melhor aqui, ó. Acho que tá pegando aí, ó. Casa de palha aí, ó. Palha de coco babaçu. Beleza, galera? Então vou girar a câmera para vocês aqui, ó. Eu tô aqui no quintal da minha mãe. Aqui onde ela mora é bem espaçoso, bem grande, né? Deve dar aí de 1.500 a 2.000 metros, né? Lá atrás está a rua. Mas aqui está o quintal aqui. Beleza, pessoal? Então eu vou mostrar para vocês aí. Ó, a casinha aí, ó. Casinha coberta aí com palha de coco, né? Isso aí é coco babaçu, a palha de coco. Ok, pessoal? Vou virar a câmera para mim aqui, ó. Então, pessoal, eu cresci, né, morando numa casinha dessa, porém um pouco diferente, né? Vou explicar para vocês o porquê diferente. Que aqui tem essa casa aqui, mas ela não é, ela é mais ou menos parecida, meio que idêntica, mas não é igual quando eu morava na época aí, há 30 anos atrás, né? Até meus 15 anos de idade aí, que eu morei numa casinha assim, numa casa dessa. Beleza, galera? Então vou mostrar para você a minha história, as minhas raízes e a minha gratidão. Esse é o vídeo, é o tema do vídeo que eu vou gravar para vocês aí. Então vou começar a explicar para vocês aqui, ó. Vou girar aqui a câmera. Como eu falei, ó, ela é coberta com palha de coco babaçu. Essas madeiras, os caibros aí chamam pau-pombo, né? Essas travessas aqui, ó. Isso aí é a palmeira da carnaúba, né? É carnaúba. Ok, pessoal? Aqui é uma coluna hoje de cimento. Ok, meu povo? Então, pessoal, no passado, essas casas, elas eram feitas com... No lugar dessa coluna de cimento aí, era uma forquilha de madeira, né? As paredes não eram de bloco, igual tá aqui. Era de taipa. O chão aqui, ó, que hoje é cimentado, também não era cimentado, era um chão mais rústico. Era diferente desse que tá aqui. Ok, pessoal? Então, pessoal, o que acontece? Essa palmeira, essa palha aí da palmeira, ela é importante na minha vida, na vida da minha mãe, né? Da minha família, por quê? É do coco babaçu. E da palmeira do coco, a minha mãe também pegava o coco e tirava azeite do coco, né? Pra vender aí, pra comprar alimentação pra gente, né? Ok, pessoal? Também da mesma forma, essa palmeira de carnaúba aqui, ó. Essa travessa aí, ó. O pessoal chama de travessa, né? Então essas vigas aí, ó, de madeira aqui, ó. Carnaúba. Também, pessoal, da carnaúba, ela tem uma palha. Meu pai extraía essa palha, né? Ele tirava da carnaúba. E da palha ele extraía uma cera, né? E vendia também pra trazer o sustento aí pra nossa casa aí, pra minha família, né? Então tem aqui, ó, todas a base dela, né? As madeiras aí são de carnaúba. Lá em cima no teto. Ok, pessoal? E também esses caibros. Aí que é amarrado, né? O pessoal chama de imbira, né?
Na verdade essa palha aí ela é bem resistente. Ela é do Buriti, ok, pessoal? Então é do Buriti para amarrar. Então a casa bem aí na moda antiga, né? Onde a gente vivia. Porém ela é mais moderna, por quê? Porque ela tem, as paredes aí são de bloco, que tá aí, né? E as colunas são de cimento. Então a minha mãe já tem quase 90 anos de idade. E aí ela pediu para fazer essa casinha para ela aqui no fundo, né? Antes ela ficava mais aqui, agora ela fica mais na casa da frente, né? Porque ela já tá com quase 90 anos, né? Aí porque a vida que ela viveu, né? Que ela cresceu como criança, né? Criou os filhos, né? Numa casa dessa. Então ela pediu para fazer e aí os meus irmãos fizeram para ela aqui, né? Essa casa tem umas redes aqui, ó. Também faz parte da nossa vida, né? A gente dormia em rede. Aí até os 15 anos eu dormia em rede. Ok, pessoal? E aí, olha aqui, ó. Tem um fogãozinho também aqui, ó. Que faz parte das nossas vidas, né? Fogareiro. Isso aqui ela põe carvão para cozinhar. Mas a gente tinha um fogão de lenha, né? Aí eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tinha essa pedra para lavar louça também. O pessoal chamava de giral, era madeira. Não era pedra assim, era feita de madeira. Hoje tem uma piazinha aqui, ó. Essa pedra aí, hoje é onde ela colocou aqui para lavar louça. Mas nem usa aqui, viu, pessoal? Aí tem aqui a torneira, né? Tem o fogão, já mostrei. Vou mostrar aqui, ó. Aqui também vou girar aqui, ó. Tem um pilão aqui. Ó o pilãozinho aí, ó. Isso aí a gente usava, pessoal, para pilar arroz na época, né? E também para fazer cuscuz de milho. A minha mãe colocava o milho de molho. Tipo assim, a boca da noite, né? E pela manhã, de madrugada, ela levantava. Fazia o cuscuz de milho. Tudo tirado da roça, né? Para meu pai cedo tomar café. E ir trabalhar na roça, né? Ela fazia isso aí. Aqui tem uma... E era com isso aqui, ó. A mão de pilão tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Você pegar aí, ó. A mão de pilão aí, ó. Colocar aqui, ó. A mão de pilão era com isso aí, que era o instrumento para pelar o arroz. E também fazer o cuscuz de milho, né? Colocava o milho de molho, ele amolecia e pisava no pilão. Depois peneirava, passava na peneira e tirava a massa. Beleza, galera? Então é isso aí. A minha história, as minhas raízes e a minha gratidão, né? E aqui tem um quartinho aqui, ó. Vou abrir aqui. Tá bem amarrado aqui o negócio aqui. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Tá escuro aqui, tem uma luz. Que vamos ver se vai acender. Cadê? Aqui, ó. Tá escuro aqui dentro. Clareou um pouquinho. Ó, aqui tem um filtrozinho aí, uma talha aí. Esse quarto aqui, ó. Mas aqui, ó. Também que fazia parte das nossas vidas aí o pote. Tá aqui o pote aí, ó. Tá escuro aqui, ó. Mas a gente tomava água. A gente tinha poço na época, né? Pegava a água do poço, colocava no pote, a gente bebia no pote. Pegava a água do pote. Então é isso aí, pessoal. Essa eu queria mostrar pra vocês aí. Acho que eu falei tudo, né? Se não esqueci. Então, e aí a minha gratidão, né, pessoal? Hoje, por que gratidão, né? Primeiro a minha história, né? Que eu vivi na roça até os meus 15 anos, né? E vou voltar aqui, ó. Vou mostrar primeiro aqui fora, depois a gente continua. Vou continuar explicando pra vocês aí. Então aí ali, ó, tá a casa na frente. Aqui, ó, tem um pé de tamarino aí, ó, bem grande aí, ó. Pé de tamarino, faz bastante sombra aqui, ó. Aqui à frente aqui, ó, tem esse fundo aí que tem um alpendre aí, ó. Volta da casa. Vou girar aqui a câmera aqui. Ó, a casinha aí, ó. Aí tem o pé de manga aí, ó. Tem pé de manga. 2 pés de manga lá pro fundo lá. Tem pé de siliguela também. Ok, pessoal? Vamos aqui pro fundo aqui, ó. Aqui é uma mini chácara, né? A rua tá lá dentro da rua, né? Mas é murado lá. E aí tem esses terrenos aqui, essas casas aí, ó. E tem siliguela ali, ó. E aqui tá aqui o fundo da casa, né? Então é isso aí, pessoal. Então eu vou girar a câmera pra mim aqui, ó. Então, pessoal, a minha história, né? Porque eu vivi nesse ambiente da roça aí, eu sou da roça, vivi na roça até os meus 15 anos de idade. Trabalhava na roça, ajudava meu pai, ajudava minha mãe junto com meus irmãos. E a gente morava numa casa dessa, né?
Então faz parte aí das minhas raízes, né? Ser da roça, sou da roça, né? Cresceu aí na roça aí, né? De uma forma diferente. E aí eu queria falar da minha gratidão. Por que da minha gratidão, né? Porque o meu pai, junto com minha mãe, batalhou para nos ensinar o caminho certo, né? O caminho correto que a gente tem que seguir. Eles batalharam para nos criar aí através de trabalhando na roça, né? Plantando arroz, plantando feijão, plantando milho, mandioca, né? E então essa é a minha gratidão, primeiro com Deus, né? Agradeço a Deus muito por isso, de ter esse privilégio de ter a mãe e o pai que eu tive, que hoje não tem mais pai, só tenho mãe. Então sou muito grato ao meu pai, né? Que Deus já recolheu, já está na glória com o Senhor. E minha mãe ainda é viva, então eu agradeço muito aos meus pais, né? Pelo caminho que nos ensinou, né? Não só eu, mas com toda a minha família e os meus irmãos, né? Que nos ensinou aí. Vivemos numa casa dessa aí sem luxo, sem nada, mas a gente era muito feliz, era muito alegre, né? E era muito bom, sabe? Era gostoso, a gente tomava muito banho de rio, jogava futebol na época, né? Era sensacional, aí numa localidade chamada Graciosa, que fica aí mais ou menos a 15 km de Beneditinos, né? Então, mais ou menos de 15 a 18 km aí da cidade de Beneditinos, né? Daqui de Alto Longar para Beneditinos fica aí mais ou menos 50 km. Ok, pessoal? Então esse aí é o vídeo que eu queria gravar para vocês aí, falar um pouco das minhas raízes, da minha história e a minha gratidão primeiro com Deus e com os meus pais aí que nos ensinaram o caminho que se deve andar, até como diz a Bíblia, né? O pai tem que ensinar o filho o caminho que se deve andar.